abrir a sua Bíblia, o primeiro texto que nós vamos ler está em Provérbios 18, 21, e eu queria ler só a parte A, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode repetir isso para você mesmo? Fala assim: a morte e a vida estão no poder da minha língua. O poder da nossa língua pode matar ou pode dar vida. Quando nós evangelizamos uma pessoa, nós podemos trazer vida, e vida eterna, inclusive, para uma pessoa. Mas podemos matar tantas pessoas, tantos sonhos, tantas pessoas que são feridas, porque nós ferimos com a nossa língua, E agora eu queria que você estivesse abrindo agora no livro de Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, eu queria que você prestasse bastante atenção, depois nós vamos ler ainda o versículo número 10, diz o seguinte: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Agora o versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos mais uma vez o Teu nome. Nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor está neste lugar, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor já nos abençoou, mas nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Para isso, Senhor, nós precisamos de ter um entendimento do Teu Espírito Santo. Começa na minha vida, Pai. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me use, me dê a unção, me dê a graça, me dê a sabedoria, me dê a inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra, sem tirar uma palavra só, e sem colocar nenhuma que não seja aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo, Pai. Tem misericórdia, dá ouvidos ao Teu povo também. Nós repreendemos deste ambiente, de todos os lares que nos ouvem neste momento, todo espírito que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira, Senhor, trazer distração neste momento, onde o Senhor quer nos falar, o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos dar uma direção na nossa vida, Pai. Te peço que de uma maneira maravilhosa, o Senhor possa estar falando a cada um de nós, possamos sair deste lugar com a certeza que nós queremos ser uma pessoa melhor depois que ouvimos a Tua palavra. Eu te peço isso na certeza da Tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar? Tanto Provérbios, que foi escrito em sua grande maioria por Salomão, o homem mais sábio que passou na terra, E ele disse de uma forma muito clara: a morte e a vida estão na sua língua. Você pode matar ou você pode dar vida com a sua língua. E aqui Tiago, irmão de Jesus Cristo, que conviveu com Jesus Cristo desde a sua infância, que foi um discípulo, que foi um líder da igreja, ele escreve também sobre esse assunto, sobre esse tema que é muito importante para nós, na nossa vida, que é o controle da língua. E ele usa aqui, nós acabamos de ler aqui, ele usa 3 ilustrações para chamar a nossa mente, para fixar de uma forma melhor o poder que a língua tem. Ele faz 3 comparações e elas são muito importantes. Ele fala sobre o freio
na boca do cavalo. Quem anda a cavalo aqui já andou, sabe disso, ou quem nem anda sabe também, né? Que o freio do cavalo, você consegue direcionar o cavalo com aquele corpo enorme, porque você está ali com o freio na sua boca, você dirige todo o cavalo para onde você quer, a velocidade, né, a direção, onde você quer. Ele faz outra ilustração, que é o leme de um navio que aguenta ventos, né, importantes, ventos que podem derrubar barcos menores, e ele fala que um pequeno leme, um lemezinho da direção, o timoneiro faz com que o navio ande por onde ele quer. Por quê? E ele faz essa comparação. E depois ele faz uma comparação também com o fogo. O fogo, numa pequena faísca de fogo, se entrar numa floresta, ele pode incendiar toda uma grande floresta. E aí Tiago chama atenção para isso. E ele continua falando, e fala, né, que muitas vezes a gente quer abençoar, mas da nossa boca também saem palavras malditas, palavras que vão amaldiçoar as pessoas, que vão ferir as pessoas. E ele fala que não convém que isso aconteça. Não convém que isso aconteça. A nossa boca, o desejo de Deus é que ela traga vida, que ela seja abençoadora. Então, o desejo de Deus é que cada um de nós seja um abençoador. E o tema dessa mensagem é justamente isso, a bênção falada. Você tem que ser alguém que abençoe com a sua língua. Há muitas formas da gente abençoar as pessoas, mas uma das formas mais preciosas, mais importantes, talvez a mais importante, né, é através da fala. Deus nos abençoou quando Ele criou o mundo, tudo na fala. Ele falou e aconteceu. Haja luz, aconteceu. A fala de Deus é que criou todas as coisas neste mundo. Então nós temos que entender que a fala, ela é fundamental. E o desejo de Deus é que você seja e eu seja um abençoador, alguma pessoa que abençoa. Nós temos que abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós abençoamos coisas, mas especialmente nós podemos, com a nossa fala, abençoar a nossa família. Nós temos que abençoar a nossa família, e nós vemos isso de uma forma muito clara em toda a palavra de Deus. Homens, mulheres abençoando os seus filhos, levando palavras de bênçãos, e muitas vezes amaldiçoando a sua família ou alguma pessoa com a sua palavra, e que trouxe consequências muito trágicas na vida das pessoas. E o que é bênção? Bênção é a invocação da graça de Deus sobre uma pessoa, sobre um objeto, sobre um grupo, sobre uma igreja, enfim, sobre uma cidade, sobre um país. Nós podemos invocar a bênção de Deus sobre qualquer coisa, especialmente pessoas. Nós podemos fazer isso. As nossas palavras, elas podem trazer vida, né, quando nós abençoamos. Então é a bênção, é você, na verdade a bênção é você valorizar, você dar valor para alguma coisa. Quando você está abençoando, né, é muito comum a gente abençoar os nossos filhos. Infelizmente, nós perdemos muito o costume, né, das famílias antigas, que os filhos iam sair e falavam, bênção pai, bênção mãe, e os pais falavam, Deus te abençoe. Há um significado importante nisso. Hoje sai brigando, sai falando, sai amaldiçoando. Infelizmente, nós mudamos os conceitos, esses conceitos tão preciosos que deveriam existir, né? Nós vemos no Antigo Testamento a bênção de Arão, quando ele abençoava o povo. Eram frases mas que tinham um simbolismo de abençoar o povo ficava ali. Depois que eles ouviam a palavra, depois que eles participavam ali dos cultos e esperavam a bênção,
no Novo Testamento, nós vemos também os apóstolos abençoando, especialmente as cartas do apóstolo Paulo, no final dela, ele abençoando as pessoas, né? E hoje nós temos a bênção apostólica, onde normalmente muitas igrejas, como a nossa, faz, abençoando as pessoas no final do culto. Não é um rito qualquer, tem que ser verdadeiro, e você tem que tomar posse disso aí. Olha, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Por isso que muitas vezes eu falo, não saia antes de terminar o culto, espere a bênção do Senhor, espera você sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus Cristo. Não é um rito qualquer, é a bênção que nós temos gravada na palavra de Deus. Tem um simbolismo, assim como a ceia do Senhor é um símbolo, é um memorial, mas tem uma força, um poder, traz na memória da gente coisas preciosas. E a bênção é a mesma coisa, traz coisas preciosas, que o nosso Deus é um Deus abençoador, e Ele ordenou que nós abençoássemos as pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria fazer algumas colocações sobre bênção nessa noite, para que fosse uma coisa prática na nossa vida, que nós entendêssemos a importância de nós abençoarmos as pessoas, abençoarmos a nossa esposa, ou a mulher abençoar o esposo, nós abençoarmos o nosso trabalho, onde nós estivermos. Tem gente que fala, nossa, desse lugar é um inferno. Começa abençoando o seu trabalho. Ah, não, aqui é tão problemático. Abençoa o seu trabalho, em nome de Jesus. Você vai ver que com o tempo ele vai ser um lugar abençoado, vai ser um jardim de Deus. Um jardim de Deus. Eu tenho por experiência própria. Quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, no hospital regional, era conhecido, os médicos, enfermeiros, não, aqui é um inferno para trabalhar, de tamanho, tanto trabalho e tantas complicações que tinham. E eu chegava abençoando, chegava orando e abençoando aquele lugar. Falei, Senhor, abençoa, que seja um plantão abençoado, que esse lugar a gente possa abençoar as pessoas possam sair deste lugar felizes, curadas, no nome de Jesus Cristo, que isso foi contaminando as outras pessoas que estavam ali trabalhando, e se tornou um lugar de bênção. O dia que eu estava ali, era um dia abençoado por Deus, eu tenho certeza disso, porque onde nós abençoamos, poder da nossa língua, morte e vida. Eu trazia vida, eu não trazia morte. Esse lugar é um inferno, esse lugar não presta, não. Torne o seu lugar de trabalho um lugar abençoado em nome de Jesus. Torne a sua igreja uma igreja abençoada. Abençoa as pessoas que ali trabalham, abençoa os pastores, abençoa em nome de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. E algumas colocações. A primeira colocação, porque palavras de bênção são difíceis de falar. Nós temos dificuldade de falar palavras de bênção. Por que isso acontece? Algumas coisas que nós usamos, as pessoas usam como desculpa. Eu não quero inflar o ego do meu filho, ou da minha esposa, ou do meu esposo. Quando eu o abençoo, quando eu o valorizo, eu não quero inflar o ego dele, eu não quero que ele fique uma pessoa metida. Isso é um erro pensar dessa forma. Outra coisa, temo que se eu elogiar, vão tirar vantagem de mim. Tem pessoas que pensam que se ela começar a valorizar as outras, abençoar as outras, as pessoas vão tirar vantagem dela. E se tirar, mais felizes são os que servem do que aqueles que são servidos. A palavra de Deus nos diz isso. Não tem problema, é uma pura ilusão a gente pensar desse jeito. Outras pessoas falam, não sei o que dizer, não sei o que eu vou falar para abençoar. Abra a boca, fala, Deus abençoe. Abra a boca, fale uma palavra boa para a pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, onde você estiver. Não sei o que dizer. Outros dizem, eu não vou falar que eu amo, porque eles sabem que eu amo. Não, fale. Falar que ama, você está abençoando uma pessoa. Você pode falar eu te amo com a pessoa que está do seu lado aí? Fala, eu te amo.
Você está abençoando essa pessoa. Te amo. É difícil, às vezes, porque tem pessoas que têm essa dificuldade. Outras pessoas dão desculpa. Se eu começar, vou ter que fazer disso um hábito. Que bênção se você fizer disso um hábito. Tem pessoas, vou ter que ficar fazendo isso o tempo todo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Misericórdia. Mas todas essas desculpas, mas a verdadeira razão disso é que nós, muitas vezes, não recebemos isso dos nossos pais. Nós não recebemos, a verdadeira razão é essa. Não recebemos dos nossos pais. Os pais, muitas vezes, acham que se eles valorizarem, se eles abençoarem, se eles elogiarem o filho, ele não vai crescer. Ele acha que criticando vai trazer mais valor. Aquela pessoa vai ter mais sucesso. Se eu criticar, ele vai se esforçar mais. É um erro. É um grande erro. A crítica no momento certo, é claro. A disciplina no momento certo, é claro. Nós temos que fazer como pais, como amigos, como irmãos em Cristo. Nós temos que fazer isso, claro. Mas a maior bênção que a gente pode fazer na vida das pessoas é fazer com que elas se sintam valorizadas. Porque Deus fez isso. Deus, Ele nos deu valor. Deus nos abençoou. Quando Ele mandou Jesus Cristo nessa terra, Ele estava dizendo, você tem valor. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado também? Para que ela entenda que você tem valor. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por nós. Olha que bênção. Não precisava de mais nada. Isso seria suficiente para a gente se sentir totalmente abençoado. Mas existem regras familiares. Essas regras familiares muitas vezes atrapalham isso. Essas regras, eu tenho que criticar. Não, se eu elogiar demais, ele não vai querer estudar. Se eu elogiar demais, não vai ficar folgado, não vai trabalhar. Nada disso. O elogio, nesses casos, valorizar o valor nas pessoas, como Deus nos valorizou. Você acha que Deus, quando mandou Jesus Cristo, Ele queria que nós sentíssemos valorizados? Poxa vida, Deus amou o mundo, me amou de tal maneira que deu o seu Filho único por mim, que creio nele. É muito valor que Deus nos deu. Então nós temos que entender que, mesmo que seja difícil, a gente reaprender a abençoar, porque nós não aprendemos com os nossos pais muitas vezes. Nós, pelo jeito que eles também não foram abençoados, não foram ensinados, mas nós temos o privilégio, a oportunidade, nós que conhecemos a palavra de Deus, de transformar isso, de mudar essa história, de abençoar, né? E algumas regras, elas precisam ser mudadas. Nós temos, e essas regras têm que seguir o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: não se ponha o sol sobre a sua ira. O que está dizendo? Você não dormir brigado com alguém. É regra bíblica. E o que nós preferimos seguir? A regra do mundo. Não, fez comigo, vai pagar. E tem pessoas que ficam uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses sem conversar com o outro, porque os conceitos que ele aprendeu errado. Não é abençoador. O abençoador é aprender a perdoar, a falar: eu te peço perdão, me perdoa, me desculpa. São coisas que a gente tem que ensinar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa.
E os nossos filhos têm que aprender isso, porque isso é abençoador. São conceitos abençoadores. Gentileza, licença, mostra respeito pelas pessoas. Quando a gente pede licença, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Mostra que nós somos gratos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado você por ter feito isso por mim. Às vezes, dentro de uma casa, principalmente dentro de uma casa, todo mundo acha que é obrigação da mulher fazer a comida, os filhos não falam muito obrigado, o marido não fala muito obrigado. Muitas vezes é obrigação acham que é obrigação do marido levar o sustento, e é realmente, mas ninguém pede, ninguém fala muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado por você estar segurança. Nós temos que ensinar esses conceitos que vão abençoar a nossa casa. Há poucos dias eu vi um videozinho no Instagram, que um esposo chegava e tinha várias palavras escritas e pedia para sua esposa ler. Aí uma era inconstitucionalissimamente, ela falou maravilhosamente, falou, perfeito, você falou sem um errozinho, perfeito. Aí ele foi mostrando outras palavras compridas, grandes, e ela falava perfeito. Aí ele mostrou, desculpe, ela começou a engasgar. Desculpe, ela não sabia falar desculpe, ela sabia falar todas as palavras, mas muitas vezes nós não sabemos falar, engasgamos em falar, perdão, me perdoa, e nós perdemos a bênção. Então, a primeira colocação aqui, porque palavras de bênção são difíceis de falar, porque nós não aprendemos, mas está na hora de nós começarmos a aprender, na hora de nós começarmos a valorizar, na hora de nós começarmos a fazer aquilo que é certo, que a palavra de Deus nos ensina, que vai trazer bênção dentro da nossa casa, e a nossa casa sendo abençoada, isso vai refletir no nosso trabalho, vai refletir lá na escola. Ontem eu encontrei estava com uma turma, e com um garotinho, aí eu deixei ele fazer um negócio lá, depois ele veio e falou assim, muito obrigado, viu, por você ter deixado eu fazer. Olha que lindo, o menininho, 6 anos, aprendeu em casa. Podia ter pegado o negócio e jogado para lá, não, mas ele entregou e falou, muito obrigado. Isso é lindo de ver. Isso a gente aprende em casa. A bênção a gente começa a aprender em casa. Valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize os seus filhos, valorize aqueles que estão mais próximos de você e valorize aqueles que são seus amigos, aqueles que são seus irmãos em Cristo. Valorize em nome de Jesus. Segunda colocação sobre bênção: transforme sua casa pelos bons pensamentos. Transforme a sua casa pelos bons pensamentos. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, versículo 12, e diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente, dos nossos pensamentos. Nós só vamos conseguir ser um abençoador se a nossa mente for mudada completamente. A lagarta, quando você olha para ela, é feia, mas quando ela vai sendo transformada, ela se transforma numa linda borboleta. Às vezes você está vendo uma coisa feia em uma pessoa, algum estigma, algum jeito do seu caráter, alguma atitude, mas quando você começa a valorizá-la, a estimulá-la, a mudar o pensamento dela sobre ela mesma, entendeu? Porque às vezes ela está ferida, foi ferida, magoada no passado,
ou às vezes até os filhos da gente, e você começa a mudar o pensamento, essa lagarta vai ser transformada em uma linda borboleta. Precisa ter mudança nos pensamentos. O que você pensa de você mesmo? Quais os pensamentos que estão na sua mente agora? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 8, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe, coisa boa. Quando a mente da gente está cheia de coisas boas, nós vamos ser abençoadores, porque nós vamos ver nas pessoas não só os seus defeitos, mas nós vamos dar valor às suas qualidades, nós vamos abençoar muito mais, porque o nosso pensamento é um pensamento que não é egoísta, que não pensa em si, que não é irritadiço. Nós temos que ir mudando. É fácil? Não, porque os conceitos que o mundo vai jogando na nossa mente, é você levar vantagem, é você ser elogiado em vez de elogiar, é você querer ser valorizado, mas não quer valorizar. Pelo contrário, porque se eu valorizar o outro, eu vou ficar para trás. Esse é o pensamento do mundo. Não. Mas a gente só ganha em ser um abençoador. Então, transforme a sua casa pela mudança dos pensamentos. Sua casa vai ser transformada. Por quê? Porque todos vão ser contaminados com seus pensamentos. Transforme a sua igreja, o seu grupo que você convive, pelos seus pensamentos. Tem pessoas que, quando você chega perto delas, só estão falando mal do país, mal das pessoas, pessimista, para baixo, nada vai dar certo. Contamine. Fala, vai dar certo, porque nós temos nosso Deus do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus nos deu Jesus, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? É o pensamento que precisa ser mudado. E aí eu começo a ser um abençoador, porque quando estiverem pessimistas, eu vou levar o otimismo. Os espias, quando eles foram entrar na terra, os 12 espias, 10 viram que a terra era boa, mas chegaram falando, não dá para a gente não. Não dá para a gente. Lá tem gigantes, a gente parecia um gafanhoto perto deles. Lá tem cidades fortificadas, é impossível, são impenetráveis. Josué e Caleb, os outros 2 espias, falaram, não, nós vamos comer eles como pão. Deus falou com a gente, nós vamos conquistar, a terra é boa mesmo, nós vamos entrar nela. Sabe o que aconteceu? Josué e Caleb foram abençoadores. O povo entrou mais tarde, 38 anos depois, com Josué e Caleb. Mas os outros, com seus pensamentos ruins para baixo, fizeram com que eles não entrassem na terra prometida. Quando eu falo com meu filho, você não vai conseguir fazer isso, você não tem capacidade, você não é tão inteligente quanto o outro. Ô menino, você é burro. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo igual os outros espias. Eu estou impedindo o meu povo, a minha família, de conquistar, de ser abençoada, de entrar na terra prometida, de ter a vida transformada, porque os meus pensamentos fizeram com que eles
ficassem para baixo. Então, transforme sua casa pelos bons pensamentos. Você vai ser um abençoador. Em nome de Jesus. Terceira colocação que eu queria fazer. Elogio é uma bênção, não custa nada e tem um grande efeito. Elogio é uma bênção, não custa nada e tem um grande efeito. Quando eu elogio, o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando, eu estou abençoando aquela pessoa. Tem pessoas que, por não ter aprendido, mais uma vez, volto a dizer, não aprenderam. Na casa não havia elogios. Porque às vezes os pais, não é por maldade dos pais, é porque não aprenderam também com os avós. Esqueceram do poder que existe no elogio. Quando nós abrimos o livro de Cantares de Salomão, são 8 capítulos. Depois, se você quiser, você leia com calma. 8 capítulos. Tem mais de 80 elogios de um esposo para uma esposa, da esposa para o esposo. Mais de 80 elogios. Você acha que uma mulher dessa que recebe tanto elogio, ela vai ser abençoada? Um homem desse que recebe tanto elogio vai ser abençoado? Claro que vai. Mas o que acontece hoje? Não vou elogiar porque ele vai ficar, os conceitos nossos, vai ficar se achando. Ou não vou elogiá-la porque ela vai ficar se achando. Ou não vou elogiar meu filho porque vai ficar se achando. Ou não vou elogiar o meu amigo, o meu irmão em Cristo, porque ele vai achar que ele é o tal, é o bom. Conceitos errados. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos Jesus sempre elogiando, sempre valorizando as pessoas. E o livro de Cantares, eles ensinam, eu acho interessante que os elogios todos são sob formas de figuras. Algumas figuras que, se a gente fosse pensar hoje, dentro de um casamento, ia dar até divórcio. Porque, por exemplo, Salomão, lá em Cantares 1, versículo 9, ele fala o seguinte: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Ele compara a mulher dele com a égua. Mas ele estava elogiando. Por quê? Porque as éguas dos carros de Faraó eram as éguas mais lindas que existiam e as mais valorizadas, as mais caras que tinham. Ele estava dizendo: mulher, você tem valor demais. Você é lindíssima. Você tem muito valor, você é preciosa. Ele estava dizendo isso. Ele usou figuras e que naquela época valorizassem. É como eu chegasse para Geórgia e falasse: Geórgia, você é uma Ferrari. Oi. Tem valor. Uma Ferrari é bonita, tem valor. Uma comparação. Eram os carros de Faraó, as éguas do carro de Faraó. Ele ainda faz outra comparação em Cantares 4:1. Ele diz o seguinte: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. O que ele estava falando aqui? Das pombas, especialmente.
Ele estava falando com a sua esposa, com Sulamita, que a sua natureza era dócil, como da pomba, que era terna como a pomba. Ele estava elogiando. Então, dentro dos nossos casamentos, nós perdemos a bênção do elogio. Dentro da nossa família, nós perdemos a bênção do elogio. Dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Nós perdemos a bênção de elogiar as pessoas. Nós, muitas vezes, preferimos denegrir a imagem, ou colocar um apelido, ou fazer alguma coisa que nos faça sobressair, sendo que Deus nos chamou para ser abençoador. Quando eu elogio uma pessoa, eu estou dando uma energia nova para ela, eu estou dando um gás, eu estou dizendo que ela tem valor, que ela pode, que ela é capaz. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender isso. Tem uma outra comparação, que está lá em Cantares 4. Capítulo 4 é tudo elogio. Ele elogia os seios, ele elogia os olhos, ele elogia o cabelo, ele elogia o pescoço. É só elogio, no capítulo 4, né, você lê lá. Mas o versículo 4 diz o seguinte: o seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valoroso. Estava comparando o pescoço dela com a torre de Davi. Olha que coisa. Aí para a gente não tem nenhum sentido, nenhum valor. Mas quando a torre de Davi estava com os escudos pendurados, ficavam os escudos dos valentes de Davi, dos seus melhores guerreiros ficavam pendurados na torre de Davi. Significava que estava tendo paz, que havia segurança, que o povo podia sair dos muros da cidade e passear tranquilamente nos seus campos. Quando eles olhavam para a torre de Davi e viam os escudos, está tranquilo, porque os valentes de Davi, se tivesse alguma guerra, se estivesse surgindo alguma coisa, os escudos não estariam ali, eles estariam nas mãos dos valentes de Davi. Então eu estava elogiando, falando da paz, da serenidade que aquela mulher trazia, da segurança que ela trazia para o lar, como ela edificava ali, como trazia segurança dentro dos seus muros. Então nós temos que aprender e estar focados em elogiar. Esses dias nós estávamos jantando em família, eu, minha família, os netinhos, todo mundo, sentado lá, e a GG, que a gente chama, que é a Geórgia, tem 2 Geórgias, né? Ter uma já é uma coisa, ter 2 é um sucesso total. Então ela lá, 3 aninhos, sentada do meu lado assim, aí passa a Cecília, com a roupa de princesa, e eu falo: nossa, Cecília, mas você está linda, você está uma princesa. Aí ela fala assim, a GG fala comigo assim: vovô, mas eu sou seu docinho de coco. Uma vez eu chamei ela de docinho de coco, ela ficou brava: não sou docinho de coco, não sou docinho de coco. Aí a Geórgia explicou para ela: docinho de coco é uma coisa gostosinha, é bom, docinho de coco. Aí ela tomou posse. E ontem mesmo eu estava descendo a escada de mão dadas com ela, e ela falou assim: ô vô, a minha colega falou que o avô dela falou que ela também é o docinho de coco dele. Ou seja, ela falou para a amiguinha que o avô dela chama ela de docinho de coco, e deve ter explicado para ela. E a menina falou com ela: não, eu também sou docinho de coco do meu avô. A importância do elogio, da valorização, até as crianças gostam, e gostam muito. Então valorize,
Abençoa. Faça um elogio. Em nome de Jesus Cristo. Se você não aprendeu, aprenda. E a quarta e última colocação é a bênção do compromisso. A bênção do compromisso, que ela precisa ser falada também. Olha o que diz lá em Cantares, capítulo 8, versículo 7. Diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. O que Salomão está dizendo? Dizendo que o amor dele pela sua esposa era tão grande, que ele desprezaria qualquer coisa que dessem para ele. Nada poderia apagar aquele amor. Ele estava dizendo para ela, em outras palavras, olha aqui, é até que a morte nos separe. Eu te amo, mesmo que você adoeça. Eu te amo, isso não é só para a esposa, para o filho, para o amigo, eu te amo, mesmo que você não tenha o sucesso financeiro que você desejaria ter. Eu te amo, mesmo que aconteçam situações que venham trazer uma tragédia, mas eu vou continuar tendo um compromisso. Aí tem pessoas falando, mas eu falei isso, a esposa, eu falei isso no dia do meu casamento. Mas repita, fale, continue falando desse compromisso. O tempo vai passando e a gente precisa manter o compromisso. A hora que o filho tiver um insucesso na vida, meu filho, não importa, eu continuo te amando. Não é só porque você teve sucesso, você estudou, você foi para frente, você teve um insucesso, eu continuo te amando, eu estou aqui. Nós estamos juntos. A hora que alguém, um irmão em Cristo, tem um problema, está vivendo uma situação, estamos juntos. Eu te abençoo com o meu compromisso de oração, eu te abençoo com o meu compromisso de tentar te ajudar, eu te abençoo com o meu compromisso. E é falado. Não é só, ele já sabe, ela já sabe. Não, fale, reafirme, mostre que através da sua fala, você, e é claro, não adianta só falar, é a fala e a atitude, mas a fala, ela é fundamental. Deus deixou a palavra para ser falada, para que nós entendêssemos. Ele poderia estar lá no céu, Deus é Deus, mas Ele deixou de uma forma que nós podemos falar uns para os outros, expressar aquele Deus que nós temos, o Deus que faz todas as coisas, nós podemos expressar através da fala, porque nós lemos e falamos da palavra. Quando Deus deixa seu povo entrar na terra prometida, Ele fala com o povo de Israel, vocês vão inculcar nos seus filhos a minha palavra. Inculcar. E como é que eles inculcavam? Eles não tinham ainda escrita aqui assim, para passar para todo mundo, tanto de Bíblia igual nós temos. Falando, meu filho, sirva a Deus. Se você servir a Deus, você vai ser abençoado. Deus tem uma bênção para você. Ouça o que Deus está falando. Se nós ouvirmos os seus mandamentos, nós seremos abençoados na cidade, seremos abençoados no campo. Nosso ventre será abençoado, nossos filhos serão abençoados, nossos celeiros serão abençoados. E eles iam falando, abençoando. Você é um abençoador? Essa é a pergunta. O desejo de Deus é que cada um de nós seja um abençoador.
Abençoe sua casa. Abençoe sua esposa, o seu esposo. Abençoe seu filho. Abençoe o seu trabalho. Abençoe sua igreja. Abençoe sua cidade. Abençoe essa nação. Em nome de Jesus. Feliz é o povo cuja nação é do Senhor. Essa nação é do Senhor. A nossa casa é do Senhor. Nós cremos. Abençoa aquele filho, aquele esposo, aquela esposa que está afastado de Jesus neste momento. Eu abençoo. Porque ele vai voltar para Jesus. Ele é de Jesus. A sua palavra falada tem poder. Abençoe. E hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, eu não aprendi isso. Eu não sei como fazer isso. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Como você quer levar o resto da sua vida? Abençoando ou do mesmo jeito que está? Muitas vezes jorrando da sua boca maldição. E Deus criou para ser um abençoador. Valorize, elogie, mude os pensamentos. Fale do seu compromisso. Quando tiver o insucesso, quando tiver a enfermidade, quando tiver o problema, nós estamos juntos e nós vamos sair dessa situação abençoados. Não sabemos porque Deus está fazendo isso, mas lá na frente nós vamos ver a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Quero que você feche seus olhos. E parasse para pensar. Como é que está a sua vida? Você tem sido um abençoador? Esses conceitos que eu coloquei, tem muito mais para falar de bênção. Falar de bênção é muita coisa que a gente poderia estar expressando. Já preguei sobre bênção, só que Deus colocou no meu coração exatamente isso que eu trouxe aqui nessa noite. A bênção falada. Porque nós estamos calados e não estamos abençoando. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus vai te usar para abençoar. Você é um abençoado de Deus. Se não, a bênção não está na sua vida, muitas vezes é culpa sua, é culpa minha. Nós precisamos, e quando nós começamos a abençoar, tudo ao nosso redor começa a ser abençoado, e essa bênção reflete sobre a nossa vida. Quando minha família está abençoada, eu sou abençoado. Quando minha igreja está abençoada, eu sou abençoado. Quando minha nação está abençoada, eu sou abençoado. Então eu planto e colho. É como um bumerangue, eu lanço e ele volta. A bênção é assim. Eu não sei como Deus falou no seu coração, qual desses aspectos, mas uma coisa eu sei: Deus quer que você seja um abençoador.
Se está faltando algum aspecto, mude em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Olhe o que a Bíblia fala. E você vai ver a transformação abençoadora da palavra na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Então, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no coração e fale: Deus, essa área eu preciso de mudança. Ah, Deus, está aqui o teu povo que se chama pelo teu nome, um povo que nasceu para ser abençoado. Quando nós lemos da tua palavra, que diz: que povo é esse, que tem um Deus como esse, um Deus que tem leis boas, um Deus que abençoa, um Deus que cuida, um Deus que tem a intenção que esse povo seja um povo abençoador. E em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha nos nossos corações. Eu me incluo, Pai, neste momento, juntamente com o teu povo, Pai, para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, para que possamos ser abençoadores nessa terra. Que da nossa boca saiam palavras que venham edificar, que venham construir, que venham levantar as pessoas, que mostre o valor das pessoas, porque elas têm valor, porque Jesus Cristo morreu por elas. Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra da nossa vida, Senhor, todos os conceitos que nós aprendemos através dos nossos familiares, através dos conceitos humanos, ó Pai, que estão aí de querer levar vantagem em tudo, de querer sempre ser valorizado e desvalorizar as pessoas. Nós repreendemos da nossa vida, porque nós somos abençoadores, Senhor, e quando nós abençoamos, Senhor, isso reflete em nós, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio que o Senhor quer levantar um povo abençoador neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra todo orgulho, quebra todo egoísmo, quebra todo sofisma, todo conceito errado que possa estar na nossa mente, e que possamos, Senhor, ter uma mudança na estrutura do nosso lar, na estrutura da nossa vida, na estrutura do nosso trabalho, Senhor, e possamos, Senhor, ser grandes abençoadores, porque o Senhor nos criou para isso, para abençoar esse mundo, para semear a tua santa palavra que abençoa, que transforma, que faz com que as pessoas se sintam valorizadas, felizes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos essa palavra que nos ajuda, que nos instrui, que muda totalmente a nossa vida. Eu te agradeço por ela. Eu peço, ó Pai, uma bênção grande e especial sobre a nossa semana. Seja uma semana de vitória sobre a vida do teu povo, que seja uma semana de esperança na vida do teu povo, uma semana de conquistas na vida do teu povo, uma semana de curas na vida do teu povo, uma semana de vitória na vida do teu povo, uma semana de paz na vida do teu povo, uma semana, Senhor, onde o teu nome vai ser engrandecido na vida do teu povo, uma semana de portas abertas na vida do teu povo, ó Pai, uma semana, Senhor, da tua presença marcante sobre a vida do teu povo. Ó Deus, nós abençoamos esse povo que se chama pelo teu nome, ó Pai, para que todos nós possamos sair deste lugar também sendo abençoadores, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós possamos abençoar com as nossas palavras também, ó Pai. Nós possamos abençoar a nossa casa ao chegar nela, nós possamos abençoar o nosso trabalho amanhã,
Senhor, quando nós estivermos no nosso trabalho, nós possamos levantar a nossa voz e abençoar a nossa cidade, Senhor. Valadares é do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos como igreja do Senhor, Senhor, essa cidade. Senhor, nós repreendemos toda a obra maligna contra essa cidade, e Senhor, pedimos que o Senhor derrame da tua graça, da tua bênção, as portas do céu sejam abertas sobre essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a nossa nação, ó Pai, ó Deus, que hajam leis justas, ó Deus, sobre o nosso povo, que haja justiça social, que o teu nome seja engrandecido na nossa nação. Abençoa a nossa nação, abençoa aqueles que nos lideram, ó Pai, em todos os âmbitos governamentais, que o Senhor esteja abençoando, para que eles possam abençoar, Senhor, a nossa nação. Nós pedimos isso porque é assim que o Senhor nos ensinou, ó Pai, e sim que está na tua palavra, e nós queremos ser abençoadores. Ó Deus, muito obrigado. Leva-nos debaixo da tua poderosa mão para as nossas casas, e que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, e que o Senhor esteja sempre presente na nossa história. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.